E aí, sabe quando a gente lê ou ouve uma frase e fica com aquela sensação de ué, tá faltando alguma coisa aqui? Parece que a ideia ficou no meio do caminho, né? Pois hoje a gente vai dar uma de detetive da língua portuguesa e descobrir quais são as peças que completam esse quebra-cabeça. Bora desvendar isso juntos! Imagina só essa situação. Alguém chega e fala só isso, eu quero. Fica um silêncio estranho, não fica? Parece que a pessoa jogou a frase no ar e saiu correndo. Falta o principal. A nossa reação é quase que instantânea, é automática. A primeira coisa que vem na cabeça é perguntar: tá, mas quer o quê? Essa perguntinha tão simples é a chave para a gente começar a entender o nosso assunto de hoje. E a solução para esse problema todo tem nome, viu? São os termos integrantes. É exatamente isso que eles fazem. Eles integram, eles completam. São as palavras que chegam para preencher esses buracos na comunicação e não deixar a frase parecer que foi cortada pela metade. Ok, vamos começar pelo caso mais clássico, que é quando o verbo fica ali pedindo um socorro. E é aqui que entram em cena duas figuras bem famosas nas aulas de português, o objeto direto e o objeto indireto. Pensa em outra cena. Alguém chega super empolgado e anuncia: eu comprei... E a gente fica ali, esperando, né? A história não acabou. Naturalmente, a pergunta que explode na nossa mente é: comprou o quê? É essa resposta que vai nos apresentar o nosso primeiro tipo de termo. E a resposta é um carro. Esse é o objeto direto. O nome já dá a dica, né? A conexão dele com o verbo é direta, sem intermediários, sem precisar de uma palavrinha no meio para fazer a ponte. Quem compra, compra algo. Simples assim. Certo, vamos para um outro exemplo bem comum. Se alguém fala apenas eu gosto, de novo, a frase fica boiando no ar, pedindo um complemento. Só que aqui a pergunta muda um pouquinho. Gosta de quê? Reparou nesse de que apareceu aí? Ele não está aí por acaso. Essa palavrinha é a chave de tudo aqui. E é por causa dele que a gente chega no objeto indireto, de chocolate. A grande sacada aqui é essa ponte, que é a preposição. Ela que liga o verbo ao seu complemento. Afinal, quem gosta, gosta de alguma coisa. Essa preposição é a marca registrada do objeto indireto. Então, o grande divisor de águas é esse, a presença da preposição. Fica super claro quando a gente compara. Vi o filme é uma ligação direta, papum. Agora, em preciso de ajuda, a palavra de é fundamental para fazer sentido. Essa é a diferença crucial. Mas nem sempre a culpa da frase estar incompleta é do verbo, tá? Às vezes, o verbo está tranquilo e quem fica pedindo um complemento é um nome. Vamos ver como isso funciona. Olha esse caso. Tenho medo. Aqui o verbo ter está completo. Quem tem, tem algo. O que se tem é medo. Só que a palavra medo, sozinha, também deixa a gente no vácuo. E a pergunta, claro, é sobre ele. Medo de quê? Percebe? A pergunta não foi sobre o verbo ter, mas sim sobre o nome medo. E a resposta é o nosso terceiro termo, o complemento nominal, de barata. Ele é tipo um primo do objeto indireto, sabe? Também usa uma preposição para se conectar, mas o trabalho dele é dar sentido a um nome, e não a um verbo. Certo? Vamos para o nosso último termo integrante. E para entender ele, a gente precisa olhar a frase por um outro ângulo. Vamos falar de voz passiva e descobrir como identificar quem foi que fez a ação. Imagina a cena do crime. O bolo foi comido. Bom, a gente já sabe o que aconteceu com o bolo. Ele foi a vítima da história. Mas a frase ainda deixa uma ponta solta. A pergunta que não quer calar é, peraí, comido por quem? A gente quer saber quem foi o autor, quem praticou essa ação. E aqui está ele, o agente da passiva, pelo menino. Numa frase de voz passiva em que o sujeito apenas sofre a ação, o agente da passiva é justamente quem chega para dizer quem de fato agiu. Ele completa o sentido da cena toda. Ufa! Vimos bastante coisa, né? Mas calma. Para ter certeza que tudo se encaixou, vamos juntar todas essas peças num resumo bem rapidinho. Então, recapitulando, bem direto ao ponto. O objeto direto completa o verbo sem preposição. O objeto indireto completa o verbo, só que com preposição. O complemento nominal completa o nome, também usando preposição. E o agente da passiva é quem faz a ação lá na voz passiva. Assim, lado a lado fica fácil de ver a função de cada um. E agora, para fechar com chave de ouro, aqui vai a dica prática, o segredo para não esquecer mais e identificar esses termos por aí. A dica é a seguinte: confie na sua intuição de falante.
É um truque que funciona quase sempre. Se ao ler uma frase parar no verbo ou no nome algo soar estranho, se der aquela vontade de perguntar o quê, de quê ou por quem, pronto, pode apostar que o que vem depois é um termo integrante. É o nosso próprio conhecimento da língua nos dando a resposta. E agora fica a reflexão. Com essa ferramenta em mãos, que outras frases meio vazias que a gente escuta no dia a dia podemos começar a completar? No fim das contas, entender a gramática é sobre isso, deixar a comunicação mais clara, mais completa e sem deixar ninguém com uma interrogação na cabeça.